resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal, mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para você que já está ao vivo aqui com a gente. Está começando o BBC Pre-Market comigo, Gabriel Monteiro, e daqui a pouquinho também com os nossos comentaristas de hoje, Marco Prado e Alex André. Por aqui conversaremos sobre tudo que já aconteceu e pode acontecer com o mercado aqui no Brasil e no mundo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto, e vamos às notícias que devem movimentar o mercado ao longo deste dia. Parece que os ânimos se acirraram nos mercados internacionais. Ontem tínhamos um certo, não otimismo, mas a ausência de notícias favorecia mercados muito pressionados, como era o caso do Brasil. No entanto, ao longo do dia, nós vimos o humor virar, dar uma bela de uma derrapada, e todos os mercados fecharam próximos do negativo. Destaco aqui o mercado brasileiro e também o mercado norte-americano. Na Ásia, nesta madrugada, as principais bolsas fecharam também no negativo, com a virada no humor do mercado internacional. Os títulos de dívida dos Estados Unidos de 10 anos atingiram 4,32% durante o dia de ontem, o maior patamar desde novembro de 2007. Na China, o grupo Evergrande, uma das principais companhias do setor imobiliário do país, entrou com um pedido de proteção contra a falência nesta quinta-feira. A incorporadora, tem encontrado dificuldades para pagar seus empréstimos, que chegaram a 2 trilhões e 400 bilhões de yuans, cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares no final do ano passado, o que é equivalente aí a cerca de 2% do PIB da China. A companhia utilizou critérios do capítulo 15 do Código de Falência dos Estados Unidos na Justiça de Nova York, segundo documentos obtidos pela Bloomberg. O dispositivo protege os ativos da empresa nos Estados Unidos, enquanto os acordos de reestruturação de dívidas são elaborados em outro lugar. Ainda sobre o dia de hoje, nós temos aqui a cotação das principais bolsas na China, trazendo, claro, esse mau humor que nós vimos durante a madrugada e o finalzinho do dia de ontem. O índice Nikkei 225, que é normalmente mais afetado pelo que acontece no Ocidente, caiu 0,43%, e o índice Kospi 0,61%. Xangai, que normalmente tem uma oscilação bem menor, 1% de queda. Então, nós temos para Xangai, bolsa na China, 1% de queda nesta madrugada, encerrou as suas operações próximo das 5 horas da manhã. SSE Component, 1,75% de queda, também referente ao mercado continental chinês. Para Hang Seng, em Hong Kong, nós tivemos uma queda ainda mais agressiva, chegando a 2,07% de queda. E para Taiwan, nós não tivemos negociações desde o dia 16/8. Então, Taiwan não pega toda essa queda, esse mau humor dos mercados internacionais. Hong Kong é quem mais perde valor no continente asiático, pelo menos dos principais índices, 2,07%. Xangai e SE Component na China, 1% e 1,75% de queda, respectivamente. O humor não está lá dos melhores. No entanto, para o minério de ferro, nós tivemos novamente um dia muito positivo, ainda acreditando, ainda apostando em novos incentivos do governo chinês a alguns setores, em especial a construção civil. 2,94% de alta para a cotação do minério de ferro em Dalian. Então nós tivemos aí nesta madrugada de negociação. Ontem já tivemos uma apreciação no preço do minério de 4,34% durante a madrugada, e hoje 2,94%. Então sim, uma boa valorização para o minério de ferro. A Vale ontem teve um dia bem positivo durante a maioria do tempo das negociações. No finalzinho do dia reverteu e fechou com um pouco mais de 1% de alta, mas já chegou a bater no dia de ontem mais de 3% de apreciação.
Vamos ver se a Vale, no dia de hoje, vai seguir essa atuada do minério, vai seguir essa apreciação na negociação da commodity metálica ou vai seguir a narrativa global, um mau humor generalizado que pegou os mercados. Ontem, o mercado norte-americano fechou em queda. Trazendo aqui o fechamento do mercado de ontem, nós tivemos Dow Jones com 0,84% de queda, S&P 500 0,77% de queda e Nasdaq 1,17% de queda. Nasdaq normalmente um pouco mais volátil, abriga alguns dos principais ativos voltados à tecnologia nos Estados Unidos. Então, 1,17% de queda, lembrando, no dia de ontem, e os futuros no dia de hoje já não apontam um viés positivo, não. Nós temos o US 30, que é representativo de Dow Jones, caindo 0,18%, e o S500 0,27% e o STX 100 0,51%. Então, os três principais índices negociados no mercado futuro lá nos Estados Unidos também operam em queda nesta manhã. Então, a Ásia fechou majoritariamente em queda, os futuros norte-americanos estão negociando agora em queda e vamos dar uma olhada aqui como é que está a Europa. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a agenda do dia, que está praticamente esvaziada. As divulgações elas se concentraram no continente europeu apenas com dois dados. A agenda do dia se concentrou nesta madrugada com a divulgação das vendas do varejo do Reino Unido e também da inflação aos consumidores na zona do euro. Os dados de vendas do varejo lá para o Reino Unido caíram muito mais do que o esperado. O mercado já projetava um recuo de 0,5% em julho, ou seja, a queda não foi uma surpresa, mas o país apresentou uma queda de 1,2% no mês. Em dados anualizados, as vendas recuaram 3,2%, também pior do que a expectativa de queda de 1,1%. Então, bem acima do esperado, bem aquém do desejado para a economia do Reino Unido. Nós tivemos dados de inflação que vieram em linha com as projeções do mercado, então são dois humores aqui para os dados. Os dados de inflação que recuaram e vieram dentro das estimativas e esses dados de vendas do varejo, talvez essa política monetária mais restritiva já esteja pegando um pouco mais pesado com o consumo interno do Reino Unido. Isso, claro, faz pressão negativa também sobre as bolsas no país. Já para a inflação da zona do euro, caiu 0,1% em julho, em linha com o esperado. Então, a inflação da zona do euro, dos países que compartilham aí da mesma moeda lá na Europa, veio dentro do esperado, queda de 0,1%, mas ainda bem acima das estimativas, bem acima das estimativas, não, do desejo do Banco Central Europeu, que tenta combater de qualquer forma essa inflação aos consumidores. Inclusive, vou trazer aqui os dados anualizados, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Na última divulgação, 5,3% de inflação, bem longe da meta estipulada pelo Banco Central Europeu, o que justifica as preocupações de diversos diretores de política monetária lá na Europa, de que talvez os juros altos não estejam fazendo o seu papel. E talvez nós precisemos, claro, de mais e mais juros, ou seja, novos aumentos. A gente ainda não tem nenhum horizonte claro de até onde chegaremos com juros na Europa. Falando um pouco mais próximo aqui do nosso país, na Argentina, o ministro da Economia, Sérgio Massa, anunciou um acordo para congelar os preços dos combustíveis até o dia 31 de outubro. O ministro afirmou que houve um entendimento sobre o assunto entre as refinarias e também os produtores. Recentemente, o país também congelou o câmbio e o preço de outros produtos. A inflação aos consumidores na Argentina atingiu 113,4% no último mês. A taxa básica de juros foi elevada pelo Banco Central na última reunião para 118% ao ano. Então, este é um apanhado geral de tudo que aconteceu nesta madrugada e pode impactar o mercado no dia de hoje. Eu dei algumas notícias aqui, a maioria não foi positiva. Será que a gente consegue ficar um pouco mais otimista com o Ibovespa, que encara agora 13 pregões consecutivos de queda? É uma queda sequencial histórica. A gente nunca viu uma sequência tão grande de pregões negativos consecutivos na história da nossa Bolsa de Valores. Para falar um pouco sobre expectativas para o dia e traçar esse panorama internacional, gostaria de convidar aqui os nossos comentaristas, Alex André e Marco Prado. Um ótimo dia para vocês. Parece que o otimismo foi embora, Marco. A gente tentou, o Ibovespa abriu positivo aí nos últimos 2 dias, mas virou para o negativo. E agora essas notícias aí que surgem não são nada animadoras, não é mesmo? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Alex. E bom dia para você que está assistindo o pré-market aqui
começando a sua manhã muito bem informado. Estava aqui ouvindo você dando as notícias, Gabriel. Eu me lembrei de um jornal da minha época, chamava Notícias Populares, só tinha tragédia, né? Então, você dando as notícias aí, só notícia ruim, e não tem como ser diferente, né? Já que o mau humor do mercado hoje predomina aí nas bolsas internacionais, e aqui não tem motivo muito bom também, porque tá tudo meio que parado. Agora, Gabriel, a gente tem que ver assim, né? A gente vem anunciando alguns dias aí, hoje a bolsa sobe, né? Porque ela dá todo o indício que ela vai ter um dia positivo, né? Já hoje ela está dando indício que vai ter um dia negativo. Quem sabe o vento não muda no meio do caminho. Hoje abre em baixa e sobe no final do dia, porque geralmente nos dias anteriores ela abriu em alta e fechou em queda. Maravilha, né? Para quem já está com as expectativas anuladas, qualquer resquício de notícia positiva pode virar um pouquinho humor aqui para o nosso mercado. Nós atingimos aí os 114 mil pontos, é um patamar baixo em relação ao que nós estávamos negociando no começo do mês, lá próximo dos 120 mil pontos. Vamos ver se agora essa relação se inverte, se a gente começava o dia otimista nesta semana, na quarta e quinta-feira, começando o dia negativo, começando o dia com um pouco mais de pessimismo. Vamos ver se o humor vira ao longo do dia, a gente consegue fechar no positivo. Senhor Alexandre, é um ótimo dia para você. Quais as perspectivas, as expectativas para esta sexta-feira? Será que o Ibov vai dar uma trégua para a gente conseguir descansar em paz esse final de semana? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marco. De hoje não passa, né, Marco? De hoje não passa. Tomara que hoje feche... Todo dia. Todo dia. E sexta-feira é pior ainda, né, Marco? Você que opera o mercado, né? Dormir comprado, nesse momento é difícil, né? Tá tudo complicado lá fora e quem vai querer dormir comprado na sexta-feira, né? Para virar o final de semana. Vai que a China divulga alguma coisa no final de semana, enfim, aqui no Brasília, nunca se sabe. Mas realmente, hoje a gente tem uma dificuldade dobrada, né, da gente fechar no positivo. Mas não só o índice fechar no positivo específico, mas também a leitura, né? Ou seja, isso que o mercado vem colocando, né, em relação à perspectiva econômica, né? A gente tem cada vez mais a dificuldade de entender a convergência, né, da meta de inflação no Fed, né, a dificuldade até de clareza dos dados em relação à China. Isso fica cada vez mais evidente e o mercado fica cada vez naquele modo de risk-off, né? Ou seja, modo de aversão a risco. E isso é muito clássico, né? A gente vê aí o dólar já chegando próximo de R$5, né? A bolsa ficando bem pesada, mas lembrando que eu sempre defendo isso, né? O Brasil, não sendo torcedor aqui, tem gente que até me critica, mas acho que aqui no Brasil a gente tem diversos argumentos, não só a queda de juros, mas temos aqui argumentos até mesmo da questão do arcabouço fiscal, reforma tributária, tudo que estava sendo precificado antes, até pelas agências de risco, enfim, pelos investidores estrangeiros, algo que ficou para o segundo plano, agora com esse cenário econômico internacional um pouco mais desafiador. Acho que as perspectivas econômicas à frente continuam aí, talvez diminuir um pouco as perspectivas positivas. Eu até acredito, cheguei num momento, a gente estava até discutindo aqui que talvez o mercado estava um pouco mais eufórico em relação ao Brasil naquele último mini rally, né? Ou seja, essa alta recente, mas agora acho que até serve para trazer aí como um novo suporte para o Bovespa e encontrar boas oportunidades à frente. Maravilha. Inclusive, Marco, se quiser comentar, fica à vontade, por favor. Escutei o senhor ensaiando ali uma resposta, então fica à vontade. Não. Algo mais a completar aqui. Na verdade, eu tô aqui na cadeira aqui tentando pensar, cadê o café? Sexta-feira o pessoal já chega desanimado aqui no mercado. Normalmente, sexta, você que acompanha mais tempo o mercado, Marco, sexta é um dia de maior, menor liquidez. Hoje tem vencimento de opções, então acho que dá uma movimentada aqui nas negociações da nossa Bolsa de Valores. Mas normalmente, o que a gente pode esperar de uma sexta-feira? O pessoal prefere evitar dormir comprado. Afinal, nós teremos 2 dias aí sem negociações e qualquer coisa pode acontecer até segunda-feira. Então, normalmente, como que é operar numa sexta-feira e ainda mais com essa data aí, vencimento de opções, a gente vai ter bastante coisa rolando. Tem aquele menino da internet, sexta-feira, meio-dia, quem fez, quem não fez, é mais ou menos isso. Agora, Gabriel, o interessante é que, independente do tamanho do investidor, se o cara é um big player do mercado financeiro, ou um investidor pequeno, igual nós, meros mortais, em épocas de turbulência ou em períodos assim que realmente tem notícia que pode dar uma grande volatilidade para cima ou para baixo,
O ideal é ficar zerado nas posições e não tentar apostar nada, a não ser que seja uma coisa pequena, né? É como eu disse essa semana até, eu falei daquela questão de que a grande pancada, o grande lucro do mercado financeiro vem geralmente quando você está na contramão, né? Ou com uma notícia muito inesperada que pega todo mundo desprevenido e tem que zerar a posição. Mas não vale a pena o risco, né? Então, assim, o ideal mesmo é esperar as coisas acalmarem, né? Para depois fazer novas posições. Então, a gente tem hoje aqui no nosso mercado, muita gente vai zerar a posição, mas se bem, o Gabriel, que essas posições já foram zeradas em dias anteriores, como você mesmo vem anunciando, da saída de dinheiro da nossa bolsa. Então, você já vem anunciando que essas posições estão zeradas. Então, assim, hoje vai ser um movimento mais especulativo do que novas posições, dado a crise que pode surgir nas próximas semanas. Maravilha, exatamente. Eu trouxe os dados atualizados dos últimos dias. 8 bilhões e meio saíram do Brasil de capital estrangeiro nessas últimas semanas, neste agosto aí como um todo, nestes 18 dias. Então, em 18 dias, a gente não teve tantos pregões assim, tivemos 13 pregões, mas 8 bilhões e meio de reais saíram da nossa Bolsa de Valores apenas de dinheiro estrangeiro. Então, realmente, o investidor estrangeiro está sacando os seus recursos que foram aportados no Brasil, não necessariamente por uma deterioração do nosso cenário, ou seja, da nossa perspectiva da tese Brasil como um todo, mas por um risco generalizado, um risco de economia chinesa, um risco para a economia norte-americana. Nós vimos, inclusive, os tesouros de 10 anos nos Estados Unidos baterem ali patamares de 2007, que a gente sabe que era um período bem complicado. Então, realmente aí o investidor está com medo, está receoso, e para evitar qualquer problema, vai lá e zera a sua posição, traz o dinheiro para dentro de casa. É realmente esse movimento que a gente vem enxergando nos últimos dias. E aí justamente eu queria perguntar para ambos, até começando um pouco agora com o Alex André. Nós tivemos essa taxa das T-Notes de 10 anos, do Tesouro de 10 anos, que é praticamente o santo graal aí da renda fixa mundial, global. A gente tem o Tesouro aí como um marco para todo o restante do mercado financeiro internacional. A gente teve patamares negociados ontem, já caíram, até trazendo aqui a atualização sobre os títulos de 10 anos negociados para os Estados Unidos, agora 4,23%, mas nós batemos 4,32% ontem. De onde que veio esse receio? Qual que é o grande medo? Qual que é a grande aflição, a grande dor do investidor internacional? O que está acontecendo com o mercado para gerar tanto nervosismo assim e levar os títulos a patamares históricos? A gente faz tempo que a gente não vê um patamar deste para os títulos de 10 anos nos Estados Unidos. Exatamente. Esse título de 10 anos nos Estados Unidos, como você comentou muito bem, mostra o estresse realmente da economia global e dos Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos é diferente, né? Os Estados Unidos está discutindo que a economia está resiliente, né? Ou seja, a economia ela não cede, né? Ou seja, as expectativas de inflação não estão ancoradas em relação à meta do Fed, né? E o Fed precisa subir mais os juros. Se precisa subir mais os juros, o mercado já precifica o 10 anos, né, um patamar maior, e até o de 30 anos que a gente fala aqui das hipotecas, né? Eu estava até vendo aqui, o Gabriel, a taxa média, né, do mortgage, né, dos financiamentos imobiliários dos Estados Unidos, alcançou 7,1%, né? Ou seja, o maior patamar desde 2002. Então isso também traz aí um outro alerta no real estate, não na China, mas nos Estados Unidos, né, em relação à demanda, né? Ou seja, se o juros está muito alto, isso também pode trazer, né, um tom de alerta em relação ao setor imobiliário americano, tá? Em relação não só a custo de crédito, em relação à inadimplência, em relação à venda de novas casas, tudo isso entra no radar também nos Estados Unidos, né? E claro que esses juros mais altos por mais tempo por parte do Fed, mesmo que ele suba a 0,25 no nata, ele foi bem hawkish, né, dizendo que tem sim uma grande possibilidade disso acontecer, já que as perspectivas econômicas mostram uma economia resiliente nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, nós vimos aí os dados pedidos de seguro-desemprego toda semana, né, que é divulgado, veio 239 mil, dentro do esperado, que era 240. Então, ou seja, mostra que a economia realmente está bem resiliente, né? E os dados, assim, eles não são um dado, por exemplo, a gente pegar, por exemplo, o payroll, né? O payroll realmente não confirmou tanta expectativa, mas quando a gente pega, por exemplo, o PCI e outros dados, o Fed já começa a dizer assim, olha, não é bem assim, a economia americana não está desacelerando da forma que a gente esperava, continua resiliente. Então, ou seja, o mercado tenta precificar isso na curva e, enfim, os juros ficando em patamares bem altos e o movimento do mercado é basicamente isso, né? Como nós vimos aqui no Brasil, ontem nossa curva, né, o DI
25, o mais curto praticamente não se mexeu, mas a gente consegue ver, né, o mais longo já se abrindo, e isso abrindo mais uma vez uma leitura, como eu digo, né, de aversão a risco e movimento de flight to quality, né, para ativos de maior qualidade e menor volatilidade. Maravilha. Eu trouxe esse dado ontem no BMC Stock, no nosso programa ali de atualização de mercado, à 1h30 da tarde. Abri a curva de juros, a gente deu uma olhada ali em como estavam os juros, até dei esse toque para o Carlo, hora que ele estava montando o programa de fechamento de mercado, falando, cara, a tensão no juro brasileiro está subindo e está subindo bem, está acompanhando os Estados Unidos, curva ali para 2028 até 2033, subindo até mais de 1% em alguns momentos. Então, sim, é realmente bem preocupante nosso juro acompanhando esse juro nos Estados Unidos, essa negociação. Como eu mencionava, o santo graal da renda fixa mundial, todo mundo olha para o título norte-americano de 10 anos, não só o de 10 anos, mas todos os títulos norte-americanos, para tentar traçar ali algumas perspectivas para onde vai o fluxo de capital mundial nos próximos meses, nos próximos anos. Marco, eu tenho uma dúvida. A gente tem agora 4,32%. Como eu falei, é uma taxa que a gente não vê para o mercado norte-americano há muito tempo. Tem questões relacionadas à economia norte-americana, tem questões relacionadas à necessidade de emitir dívida dos Estados Unidos, então você tem ali um pouco também da demanda. Os grandes compradores de títulos norte-americanos estão comprando menos, é o caso da Rússia, é o caso da China. A gente tem uma quebra de demanda ali, não por conta de não estarem buscando, mas por pararem de comprar. E eu gostaria de saber exatamente aí essa perspectiva. Agora que as coisas pareciam que se encaminhavam para uma tranquilidade, tem uma crise escondida no mercado norte-americano. A gente já viu os bancos darem uma balançada, as agências de classificação de risco de crédito, inclusive, rebaixando algumas dessas instituições. Então, isso já é um alerta ali amarelo. Agora, os títulos de dívida atingindo patamares históricos, que a gente não vê desde 2007. Tem uma crise escondida que talvez o investidor mais otimista não esteja conseguindo enxergar no mercado norte-americano. Eu acredito que é muito difícil, né, a gente tentar imaginar alguma coisa quando você se refere, por exemplo, à China. Quando você fala economia dos Estados Unidos, a coisa é um pouco mais transparente. Como você mencionou agora das treasuries de 10 anos, para o telespectador entender, o americano ele tem esses juros de 10 anos como uma referência. E o que move o dinheiro do mundo não é o dólar, não é a ação da Petro, não é a ação da Apple. O que move o dinheiro do mundo é os juros. Para onde estão pagando mais juros, o dinheiro escoa, é natural. Sempre foi assim, desde quando o dinheiro é dinheiro. Então, o que move é os juros. Por isso, como você mencionou agora há pouco, é o santo grau ali, né? O título de 10 anos americanos, a referência base para todos os investimentos do mundo inteiro. E o americano, ele tem essa perspectiva de como a taxa de juros lá, historicamente, sempre foi baixa, né? A inflação, taxa de juros, eles têm uma estimativa de aportar o seu dinheiro a longo prazo, 10, 20, 30 anos. Como a gente tem agora um movimento um pouco mais tenso e uma procura um pouco menor, como você mesmo mencionou, por países que seriam grandes compradores de título dos Estados Unidos, China, por exemplo, né? A própria Rússia, como você mencionou, e outros países, a própria Europa ali, né? Que enfrenta questões pessoais e econômicas. Então a gente vê a economia como um todo um pouco mais frágil. Porém, esse movimento de alta aí de títulos de 10 anos são dos alguns players já tomando algumas medidas de proteção. Né? E, obviamente, isso impacta num possível aumento de juros no futuro. E é claro, se a gente tem um problema na China, né? Vamos colocar o se porque a gente não sabe nada. O mercado vai funcionar como um quebra-cabeça, como sempre funcionou. Se na China a gente tiver um problema realmente imobiliário, que possa ocorrer um problema na rede financeira, também no sistema financeiro, a primeira tendência mundial vai ser que esses juros de 10 anos, que já está subindo ontem e hoje, vai contaminar os juros do mundo inteiro. Aí Brasil passa a mudar a questão de juros, não vai ter mais corte, Estados Unidos aumenta um pouco mais, o bloco europeu aumenta um pouco mais, aí muda a tendência do mercado. É claro, né? Mas vamos deixar bem claro uma coisa, não adianta, não é não é porque um dia nós acordamos com bolsa negativa que a gente tem que ser pessimista. Assim como a gente acorda um dia, tem que ser extremamente otimista. Tem que dançar conforme a música. Hoje o mercado está com viés negativo. Não significa que acabou o mundo.
porque eu acho que a gente já passou por problemas maiores e tá todo mundo aqui. Eu, você que está em casa, nós passamos por uma Covid, um movimento em que a Bolsa despencou, que o mundo ia acabar, e a gente está aqui ainda falando de economia, falando de mercado financeiro. Então, não é para se desesperar, mas apenas para ter cautela e conectar com a gente aqui, porque informação de mercado você vai ter sempre. Não é, Gabriel? Exatamente, aqui na BMC News, informação que gera valor, com participação dessas feras do mercado financeiro, Marco Prado, Alex André, sempre trazendo uma visão de quem está no dia a dia do mercado já há bastante tempo e sempre trazendo essas perspectivas. Reforço o que o Marco acaba de mencionar, a gente passou por Covid, a BMC News praticamente nasceu de uma grande crise, a gente olhava para o mercado e falava, cara, o que vai acontecer daqui para frente? Teve guerra no leste europeu que ainda está acontecendo, então crises não faltam e nem por isso o mundo acabou, nem por isso a gente para de falar de economia, a gente para de falar sobre o mercado financeiro. Então, um pouco de calma aí, de cautela para o investidor que nos acompanha neste momento. Senhor Alex André, é momento de se desesperar ou realmente aí tem um pouco de luz no fim do túnel? Sempre tem esperanças, né? Sempre tem alguma esperança e aqui no Brasil, como eu comentei na última fala, no Brasil, não vou dizer que é diferente do mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem mercados emergentes como um todo, né? Exceto alguns países, né? Como os hermanos aqui, enfim, outros países que estão sofrendo uma dificuldade adicional em relação ao fator político, acabou prejudicando a economia. Mas aqui no Brasil, os mercados emergentes como um todo, na média, tendem a cortar juros primeiro que os mercados desenvolvidos, né? E tende a subir juros também. Então a gente está no momento já de corte de juros, né? Algo que o Fed nem colocou isso no cenário. Então, ou seja, a gente tem uma leitura ainda que no Brasil, claro que essa intensidade, né, o mercado até pressionava isso na curva dias atrás, né, em relação a uma perspectiva de corte maior, não vai vir. Né? Eu acho que o Roberto Campos Neto deixou claro ontem, hoje ele vai ter mais um evento, deixou bem claro que vai ser meio 0,5, né, vai ser meio ponto percentual em relação ao corte de juros, o mercado já precifica isso, não tem nenhuma grande novidade, mas eu vejo que crise, né, no Brasil, como o próprio Marco falou, né, o Marco passou aí pela crise de 2008, né, pela crise do .com, agora do Covid. Então isso aqui, essas 13 quedas consecutivas, é só um número, Gabriel, porque realmente a queda relativa, né, o número mesmo de fato, não foi uma queda acima de 10%, né, aqui na nossa bolsa. Então, ou seja, acho que é fichinha, né, pro Marco Prado aqui, né, que já passou por várias crises, né. A gente tem vou abrir aqui o Profit Pro da Lógica nas minhas costas, nós temos o Ibovespa que ontem fechou com 0,53% de queda, até esticando um pouco aqui para tranquilizar investidores, são 13 pregões consecutivos de baixas para a nossa Bolsa de Valores, no entanto apenas 5,71% de queda, então não chega nem a 6%. O desenho é feio, aqui ó, 13 pregões consecutivos, não tem um candlezinho positivo, não tem nada verdinho aqui no mês de agosto, mas apesar deste gráfico feio, a ladeirinha aqui ela não é tão íngreme, tão escarpada quanto muitos apostam. Falam, não, o Ibovespa está derretendo, realmente perdeu um patamar importante aqui, ó, 114.982. Faz tempo aí que eu não vejo o Ibov neste patamar, faz um mês, 2 meses aí que a gente, depois daquela forte alta do segundo trimestre, não atingia, mas 114 mil ainda é acima e bem acima dos 109 que nós negociávamos no começo do ano. Então ainda estamos no positivo em 2023, estamos reduzindo essas altas, é verdade, mas claro, 114 é mais do que 109 e é menos que 121. Acho que essa é a lógica, a gente está perdendo valor no mês, mas a 5,7% apenas e ainda no ano segurando uma alta. A gente vai para o rápido intervalo, na volta a gente conversa sobre nossos hermanos, o que está acontecendo com a Argentina. Será que a China consegue se recuperar de toda essa crise? Muitas dúvidas aqui que ficam no ar e podem impactar sim o nosso mercado financeiro brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.
Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o nosso BMC Pre-Market, tudo o que aconteceu e pode acontecer com o mercado financeiro aqui no Brasil e também no mundo. Eu quero apenas ressaltar algumas informações que eu dei no primeiro bloco e agora passar um pouquinho mais de detalhes sobre elas. Eu trouxe a inflação na zona do euro, fechou este mês de julho com 5,3%, desacelerando em relação à divulgação do mês passado, do mês anterior, que era de 5,5%. Lembrando, dados dos últimos 12 meses, dados anualizados. Este número é interessante, no entanto, é preocupante. O núcleo continua acima do dado cheio, 5,5% em comparação ao dado cheio, que é 5,3%. Então, muita coisa acontecendo. E essa dinâmica de núcleo acima do dado completo da inflação vem se repetindo na Europa, vem se repetindo também nos Estados Unidos e, claro, gera muita preocupação no investidor, já que o núcleo é aquela inflação mais resiliente e, normalmente, o que os bancos centrais atacam com mais ênfase. Então, 5,5% de inflação nos últimos 12 meses para o núcleo lá na zona do euro, na Europa como todo, para todos os países que compartilham da mesma moeda. Tem algumas informações corporativas. O S&P revisou a perspectiva de rating da Cosan, ainda manteve a classificação BB-, mas agora passou de neutra para positiva, de estável para positiva. Então, Cosan, aí uma notícia positiva para a companhia. Será que a empresa vai reagir de forma até mais otimista aqui no mercado nas negociações de hoje? Isso aqui é de ontem, não levem em consideração, esse aqui é o fechamento do mercado. Daqui a pouco os índices futuros vão abrir, vão começar as negociações e voltar aqui a nossa tela. Eu trago o Profit Pro daqui a pouco. No entanto, notícia corporativa da Cosan e também aí da Petrobras. A Petrobras veio ao mercado negando qualquer decisão, qualquer tomada de decisão na venda da sua participação para a Braskem. A gente teve algumas notícias que indicavam ali que Jean Paul Prats havia dito a analistas de que a empresa tinha a intenção de estatizar a Braskem. Então, vamos acompanhar. Jean Paul Prats fala uma coisa, a companhia tem de vir a mercado e desmentir ou passar um pano quente. Essa relação aí vem se repetindo nos últimos meses, em relação também à política de pagamentos de dividendos, quando Jean Paul Prats veio a público falar sobre as suas ideias, sobre o que a companhia deveria fazer. O Conselho de Administração e, claro, o próprio Relações com Investidores da Petrobras vinha a público, emitia um comunicado ao mercado negando essas informações e dizendo que, claro, há um processo estruturado de governança dentro da empresa e que todas as decisões são colegiadas, todas as decisões passam pelo comitê, pelo Conselho de Administração. Voltando aos nossos comentaristas e agora incluindo o Mário Goulart. Muito obrigado pela participação de todos. Mário, um ótimo dia para você. Parece que o dia não está muito bem, não está muito otimista, não está começando com o pé direito,
Mas já que a gente começou com o pé direito nos últimos dias e deu tudo errado, parece que mudar aqui o nosso hábito pode ajudar a Bolsa de Valores. Quais as expectativas para o dia de hoje? Incrível, Mário Goulart, muito obrigado pela participação nessa manhã. Bom dia, Gabriel, bom dia, pessoal, bom dia, espectadores. Pois é, né, os últimos dias começavam até, não, hoje está um pouquinho melhor, o ambiente respira um pouquinho. Hoje não, hoje já abrimos aí com os futuros em baixa, todo mundo meio incomodado aí, o dia começa meio... Quem sabe a gente tem aí um pouco de alento, né, principalmente aqui no Brasil, depois desse recorde absoluto de 13 quedas seguidas. Se bem que esse recorde ele é muito ilusório, né? Se você parar para pensar, puxando lá dos 123 mil pontos, onde o Bovespa começou a sua queda, para agora um pouquinho abaixo dos 115, são só 6%. Não é um número muito expressivo, não é uma questão... Você tem dias onde você tem uma queda maior que isso. Isso aí num dia, concentrado num dia, não daria nem circuit breaker. Então, a gente tem que olhar isso aí também com um pouco um olhar um pouco crítico. Não é o fim do mundo. É uma sequência de quedas muito, muito expressiva, mas nós não tivemos nenhuma queda muito violenta na Bolsa. Agora, o cenário, ele não está inspirador, né? Você tinha aí o grande motor, o que se esperava que seria o grande motor da economia mundial nesse ano de 2023, seria o retorno da China pós-Covid. E esse retorno está falhando, né? Ele não está acontecendo. A gente pega e olha aí os números da Bolsa Chinesa, eles não nos estimulam a nenhum tipo de entusiasmo. Eu acho que todos os parâmetros, aí, todas as questões da China não nos estimulam a ficar muito animados. Eu vou compartilhar com vocês aqui um gráfico sobre a China. Olha só, a gente tem aqui, você está aí um pouco acima de 10% do mínimo pré-reabertura do mercado da economia chinesa no fim do ano passado. Então, ali em outubro, final de outubro, começo de novembro, você teve esse momento de baixa. E olha só, a gente está só 10% acima desse negócio. Todo aquele ânimo que havia ali no começo do ano, que a China ia performar muito, ele vai esvanecendo aí durante esse período. Então, eu não me sinto muito otimista. E China não é o único fator. Agora, realmente, a gente tinha aqui no Brasil, parecia que as coisas estavam engrenando, parecia que o governo tinha conseguido se compor aí com o Centrão, com o Arthur Lira, e não está acontecendo. A gente vê uma série de conflitos. O governo parece não querer se desapegar dos ministérios que o Luiz Inácio prometeu para o Arthur Lira, e isso aí vem também acumulando. Então você tem, eu acho que 3 fatores que não estão permitindo otimismo no mercado hoje. Um deles é China, outro deles vem dos Estados Unidos, onde apesar da resiliência, a resiliência da economia americana não vem permitindo que você tenha cortes de juros mais expressivos. E aqui no Brasil, aquele entusiasmo que havia anteriormente, que o Haddad tinha pacificado a questão fiscal e tudo mais, não está virando, não está acontecendo, a política ainda está conturbada, você ainda tem preocupações nesse sentido. Maravilha. Eu queria, já que você mencionou a questão da China, a gente teve a Evergrande, que voltou aos noticiários, olha só, protagonista da crise de 2021, essa crise de confiança no mercado de construção civil lá na China. Quando nós começamos a ter essas discussões, será que essa tomada de dívida das principais companhias, ela está sendo feita de forma saudável? A dívida da Evergrande soma aí quase 2% do PIB da China, então bastante coisa aí do que a gente tinha no mercado, tinha como certeza, tinha como um dos principais motores para o crescimento de companhias globais, como é o caso de muitas companhias aqui no Brasil. Começamos a
ter algumas dúvidas sobre a economia chinesa. E agora nós temos essas notícias, inclusive da Evergrande perdendo proteção contra a falência lá nos Estados Unidos, acionando o capítulo 15, e também muitas e muitas companhias estatais chinesas do setor de construção apresentando prejuízos neste primeiro semestre, ou seja, o primeiro semestre fiscal de 2023 foi de quedas ali nas receitas e até de prejuízo para essas companhias estatais de construção civil na China. Marco, a gente tem dúvidas sobre qualquer coisa que venha de forma oficial do mercado chinês. Muito se diz, inclusive, em algumas reportagens internacionais, de que a crise pode ser até mais profunda do que nós imaginamos, do que os dados oficiais mostram. É uma grande preocupação aqui da nossa Bolsa de Valores, porque boa parte das companhias do setor de siderurgia e mineração exporta produtos à China. Eu gostaria de tirar essa dúvida contigo. Como que esse pedido de proteção contra o processo de falência da Evergrande, como essas companhias do setor de construção também apresentando prejuízos nesse primeiro semestre, elas afetam ou não o humor do nosso investidor e do investidor global? Afetam demais, né? Como você mencionou, provavelmente, se essa é a parte que está aparecendo da crise chinesa, muito provavelmente ela deve ser bem pior do que a gente imagina, porque, como a gente sabe, existe um forte controle, um filtro governamental aí de informações que chegam ao Ocidente, né? Eu tenho um cliente chinês que vem se queixando muito da movimentação nas empresas chinesas. Tem uma pressão muito grande nas empresas chinesas em relação a resultados, porque o pessoal está preocupado na economia interna lá. São alguns sinais que chegam para a gente, né? Alguma pessoa que conversa com o seu exportador na China, alguma coisa desse tipo. Eu tenho esse cliente que eu dou consultoria em material ferroviário, que está preocupado aí com o andamento. Então, a nossa visão é de que as coisas devem ser mais sérias do que a gente imagina. Você vê aí o caso essa crise começou aí a apontar de novo, né? Você tem a crise da Evergrande lá atrás, agora ela volta a aparecer, mas foi, acho que uns 10 dias atrás, quando a Country Garden, que é uma das maiores, se não a maior incorporadora ali em atividade na China, reportou que iria ter um prejuízo bilionário, um prejuízo acho que da ordem de mais de 2 bilhões de dólares na primeira metade do ano. Então, mas isso se deve a um esgotamento do que vinha sendo o movimento, o grande impulsionador da economia chinesa, que era a infraestrutura. O que acontece aí? Você teve a China impulsionada por um acúmulo de dinheiro do período em que ela conseguiu ser a indústria do mundo, né? Então ela industrializava mais barato tudo que o mundo não quis industrializar, e a gente pega aí até o declínio das regiões industriais dos Estados Unidos, o Rust Belt por lá, foi porque uma série de indústrias migrou para a China. E com o dinheiro dessa migração aí no começo dos anos, desde os anos 90, mas se intensificando aí no início dos anos 2000, a China aproveitou e não deixou a peteca cair da sua economia, fazendo um forte investimento em infraestrutura. Então fez linha de trem-bala, rodovia, porto, para tudo quanto é canto. E também ela precisava, para acomodar a sua grande migração do setor rural para o setor urbano, desse pessoal que saía daquela China camponesa, ali do Mao Tse-tung, para as cidades, para ser a mão de obra desse salto industrial que ela teve, ela precisou construir um monte de unidades habitacionais, ela precisou fazer uma questão imobiliária grande. E aí, considerando as peculiaridades do mercado chinês, onde a pessoa não tem a possibilidade, você não tem um sistema de previdência onde você possa criar sua aposentadoria, você não tem um mercado de capitais muito bem desenvolvido, em que pese termos uma bolsa aí que respira com a classe média alta chinesa, que já é muito maior do que a gente pode imaginar em termos de Brasil, mas é pequeno. Então, a grande opção
de investimento para o chinês foi o mercado imobiliário. Então, isso aí impulsionou esse enorme crescimento da construção de unidades. Só que acontecem algumas questões aí. Primeiro, a China chegou no seu limite populacional e, como a gente já sabe, e isso é a parte que a gente sabe, então talvez seja mais intenso, a população começou a diminuir e a população vai envelhecendo. Então, você tem aí uma necessidade de quem poupou em imóveis e envelheceu, está começando a precisar vender os seus imóveis ou precisa do aluguel desses imóveis para receber uma renda, já que parou de trabalhar. Além disso, as migrações parecem ter cessado ou diminuíram muito, então você já não tem uma necessidade tão grande de imóveis novos disponíveis. E aí você tem aquele movimento que a gente não sabe até que ponto é real ou não, mas de enormes bairros, até quase cidades vazias e até chegando a ser demolidas na China, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, qual que é o grau desse negócio, mas certamente a gente vai... Essa ideia de que o mercado está saturado de unidades vai sendo corroborada pelas dificuldades nas incorporadoras e construtoras chinesas. Então, é um esgotamento do modelo e a gente vai precisar ver como é que a China vai reagir a isso, como é que o governo vai conseguir fazer essa... Porque o governo sempre teve essa fé socialista no planejamento, na indução estatal. Como é que ele vai se moldar aí, como é que ele vai conseguir contornar esse problema? Maravilha. Alex André, a gente fala sobre Vale e sobre outras companhias que talvez estejam baratas ao olhar do investidor. Sempre que alguma coisa está barata é porque tem uma dúvida por trás, é porque talvez a operação não esteja tão saudável. A gente olha para a Vale, a gente sempre menciona, o patamar de R$61 está bem abaixo daqueles 96 do começo do ano, tem gente monitorando e enxergando oportunidade na companhia, mas R$61, esse valuation que está sendo aplicado para a empresa, o valor de mercado que está sendo negociado para a Vale, sem a força da China e com essa crise que a gente ainda não sabe qual a extensão, lhe parece barato, lhe parece caro? Como que você enxerga este patamar de Vale e de outras companhias do setor de siderurgia e mineração, olhando para o que pode ser da China e olhando para, claro, a operação atual e os resultados que as companhias estão apresentando, mesmo com essa China talvez em um princípio de crise do setor imobiliário? Por favor, Alex. Bacana, Gabriel. Primeiro, eu agradecer aqui as falas do Mário, foi muito bacana, realmente uma aula aqui sobre China. Em relação sobre a Vale, eu vejo como uma perspectiva de preço e valor, Gabriel. O preço não tem uma coincidência, até pelo menos uma correlação com o valor da empresa, justo, agora nesse momento, como você falou, a relação à China está muito pesada, o Mário falou muito bem sobre isso. E eu vejo com a perspectiva do seguinte, o preço, se for R$61, o preço da ação, a ação está barata porque a gente olha pelos múltiplos. Mas tem um outro fator, mas porque a ação ainda não chega, não converge a valor justo pelo valor realmente que a empresa possa valer, aquele valor justo que os analistas colocam como preço-alvo. Porque realmente faltam triggers, como você comentou muito bem, o Mário comentou muito bem. Faltam triggers, não só triggers de curto prazo, triggers de médio prazo. Então, ou seja, é claro que o grande catalisador é o preço do minério de ferro, mas a gente não pode também deixar de falar a qualidade da empresa, ou seja, ela é referência do mundo inteiro, uma das maiores do mundo. Então, ou seja, isso traz sim um protagonismo, traz mais um conforto, uma alocação? Sim, traz um conforto, uma alocação, mas aí vai depender do tamanho da posição do portfólio. Então, assim, a estratégia depende muito, ou seja, dá para fazer lançamento de opções, enfim, dá para proteger, dá para fazer bastante coisa em relação à Vale, mas depende muito da estratégia de cada investidor. Mas eu acho que é muito difícil um investidor dizer que a Vale é um investimento ruim no sentido da empresa. Talvez no momento não seja tão benéfico. Mas a empresa tem que separar um pouco em relação a preço e valor. Para quem tem um horizonte mais de longo prazo, e tem essa perspectiva de comprar Vale em bons preços, e trazer essa perspectiva para a carteira, num peso que seja dentro aí do seu asset allocation, acho que faz total sentido, na minha opinião. E não só a Vale, se olhar para o Ibovespa como um todo, olhando o índice, eu estava até vendo aqui um relatório do Merrill Lynch, Ibovespa, o Brasil, o Ibovespa, nosso índice, 28% de desconto em comparação ao histórico. Então, ou seja, batendo ali aproximadamente o primeiro desvio padrão.
Quando a gente olha para outras bolsas internacionais, principalmente os emergentes, Chile, México, Peru, Colômbia, Argentina, a gente sabe que a situação é um pouco parecida, mas o Brasil realmente, pelo momento atual aqui de Brasil comparado com os outros países, nós estamos aí com um desconto, né, considerando esse desconto, a gente está com um desconto interessante. Maravilha, só dando uma atualizada aqui nos mercados internacionais, nós temos, como eu mencionava há pouco, a Europa toda negativa, DAX com 1,06% de queda, caindo bem neste começo de manhã. Nós temos FTSE no Reino Unido, 1,01% de queda, CAC 40 na França, 1,06% de queda, apenas o índice Eurostoxx cai abaixo ali de 1%, 0,93% de queda. Então, DAX, FTSE e CAC, 1% de queda para todos os três índices, Eurostoxx caindo 0,93%. O negócio não está bom na Europa, não fechou bem na Ásia, Xangai 1,75%. E nós tivemos, Xangai 1% de queda e SZSE Component 1,75% de desconto, e agora os futuros norte-americanos mantêm o patamar de baixa. E o S30 com 0,46% de queda, o representativo de S&P 500 0,53% de queda e o representativo de Nasdaq 0,79% de queda. Então, queda para os três principais índices negociados a mercado futuro. Então, a gente não tem um dia otimista, como nós mencionávamos aí no começo do programa. Os mercados internacionais não ajudam, a falta de agenda no Brasil também não ajuda, a gente não tem uma notícia talvez positiva que possa aparecer ao longo do dia. A gente vai ter que ficar olhando para Brasília, que está tomada com outros assuntos. A gente tem a CPI do 8 de janeiro, que não tem muito impacto aqui na nossa Bolsa de Valores, então dificilmente sairá uma notícia surpreendentemente positiva dessa ação dos parlamentares. A gente fica, claro, de olho e ligado no que pode acontecer com crédito consignado, que pode acontecer com o rotativo do cartão de crédito, talvez algum anúncio de Fernando Haddad, já que nós já tivemos atualizações da Febraban sobre o teto do consignado no dia de ontem. E, claro, atenção à reforma ministerial que pode ser anunciada ainda nesta sexta-feira e destravar pautas importantes na Câmara dos Deputados, como é o caso do arcabouço fiscal e do voto de qualidade do CARF, que talvez, se aprovados, possam dar um pouco mais de tranquilidade aqui aos investidores. Não os investidores de Petrobras, porque talvez com a aprovação do voto de qualidade do CARF, a Petrobras tenha de desembolsar aí até 30 bilhões de reais ainda em 2023 para pagar alguns débitos com o governo. Então, tem notícias que são positivas, mas não para todo mundo, e notícias que são negativas, que às vezes beneficiam um player ou outro. A gente continuando no mercado internacional, mas aproximando a conversa aqui do nosso país, da América Latina como um todo, gostaria de falar um pouco de Argentina. Marco, nós tivemos aqui neste programa anúncios sobre congelamento de alguns produtos, o congelamento do câmbio e agora o congelamento dos combustíveis. O que vai sobrar fora de congelamento? O que vai sobrar aí para começar a negociar mesmo na Argentina, já que combustível, alguns alimentos e até o câmbio já estão travados e estagnados? Chegar mais uma frente fria lá, acabou tudo então a Argentina, né? Para congelar de vez. O Gabriel, a Argentina ali é uma coisa muito difícil, né? A recuperação ali, eu acho que só Deus mesmo na causa, porque nem um economista, nem mercado financeiro consegue decifrar. Eu já acompanhei alguns movimentos de Argentina, até né, mesmo de calote, a queda do ministro Roberto Cavallo em 97, se eu não me engano. Até me lembro muito bem desse dia que eu estava no pregão e ele caiu na parte da tarde, o dólar disparou. Só que assim, o que chama atenção na Argentina é que antigamente ela fazia frente ao mercado. Quando a gente falava de algum problema no peso, alguma demissão de ministro, o mercado tinha um comportamento, né? Porque a Argentina tinha algum peso na economia mundial. Hoje é zero. A gente é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, mas que não tem tanto mais peso, né? A gente não sente mais. E o que é ruim, né? E que realmente é preocupante, e no sentido de a gente, como ser humano, né? De olhar para o povo argentino e falar, puxa, que situação que os caras chegaram, né? E eu acho que a Argentina é um grande balizador para o Brasil, né? A gente está muito longe de uma Argentina, obviamente, mas que se não andar dentro das quatro linhas, se a gente não fizer a lição de casa, o Brasil futuramente pode sim, né, virar uma Argentina. Claro que é muito distante ainda, porque a Argentina já foi um dos principais países mais ricos do mundo, né, na época do boom da exportação de carne, e hoje olha a situação que se encontra, né?
Então, acho que a referência que a gente pode falar de Argentina hoje para o Brasil é assim, faça a lição de casa, porque não chega uma hora que não aguenta, né? Então, é muito difícil aí. Eu não consigo, sinceramente, avaliar a Argentina. Eu acho que nenhum economista consegue avaliar na Argentina, porque eles não sabem e não têm a menor ideia de como vão sair desse buraco. Maravilha. E aí, Mário, a gente fala sobre o Brasil como um destino óbvio do investimento internacional. A gente tem outras opções aqui na América Latina, até na América Central, que seriam alvo desses investidores, talvez algum país, até para o investidor brasileiro que está nos assistindo, ficar monitorando, para diversificar um pouco o portfólio, tentar se expor a riscos geográficos diferentes. Tem alguém além do Brasil que possa receber esses investimentos internacionais, que esteja em uma situação parecida, de estabilidade, talvez? Eu falo estabilidade em relação ao que nós temos de comparativo aqui na América Latina. Eu sempre deixo claro isso aqui. Em comparação com a Argentina, por exemplo, é realmente uma situação totalmente diferente. Nossa taxa de juros em 13,25%, lá na Argentina é 118% ao ano. Sem dúvida que tem. Eu acho que o mais visado hoje é o México. O México vem numa situação bastante interessante, tanto que a moeda até vem se valorizando, porque ele será o grande beneficiado desse fechamento da relação de China como fábrica dos Estados Unidos. Porque ele já tem a tradição de ter as maquiladoras, né, ou seja, aquelas unidades industriais próximas da fronteira com os Estados Unidos, que dão aquele acabamento final no produto e reexportam para os Estados Unidos. O México está tendo aí, os mandatos do México são de 6 anos sem reeleição. Então ele está tendo o final do mandato do AMLO, né, o López Obrador, que apesar de suas inclinações aí esquerdistas, tem sido um governo relativamente estável. Ele não tem criado muito conflito com os mercados, ele tem atraído aí dinheiro chinês para a infraestrutura, aproveitando o boom ainda das ideias do Belt and Road chinês. Então ele tem tido investimento em portos, investimento em ferrovia. Está saindo agora o Tren Maya, que é uma ferrovia que circunda toda a península do Yucatán. Tem uma perspectiva de sair a partir do ano que vem. Ele provavelmente deve fazer a sucessora, que é a Cláudia Sheinbaum, prefeita da Cidade do México. Pode sair aí uma ferrovia transístmica, né? Ou seja, uma ferrovia que ligue o Atlântico ao Pacífico pela parte mais estreita ali do México. Então, ele vem capitalizando aí uma série de oportunidades com os dois lados, com China e com os Estados Unidos, que tornam o México, em que pese sua histórica instabilidade econômica, política, tal, ele mais ou menos vem conseguindo capitalizar aí um movimento positivo. Então, o México eu acho que seria o destino ideal primeiro aí para se verificar. Eu preciso até olhar quais são não são muitas empresas mexicanas que têm BDRs na Bolsa Brasileira, que seria a ideia inicial de investimento. Mas seguramente quem tem acesso aí a alguma corretora no exterior pode comprar um ETF de México para tentar se beneficiar desse movimento. Outros países da América Latina que podem trazer interesse aí para o investidor, apesar de seus governos de esquerda, são a Colômbia e o Chile, que são países que têm mercados mais bem estabelecidos. Então, o Chile ele é muito dependente de commodities metálicas, principalmente cobre. Então, ele tende a sofrer um pouco em momentos de menor demanda de commodities, que é o que a gente pode ter aí em relação à China. O Chile se beneficiou muito do crescimento chinês, exportando aí a commodity cobre. Você tem a Colômbia, que está digerindo aí a eleição do Gustavo Petro, que é um cara de esquerda, um ex-guerrilheiro, mas também é um mercado interessante. Outros mercados que são bons, mas já são mais difíceis, porque são muito pequenos, seriam Paraguai e Uruguai, que teriam aí oportunidades interessantes, parecem estar se beneficiando
de uma estabilidade econômica interna, mas eu diria hoje que para o investidor brasileiro que quiser diversificar, eu olharia mais para o México. Maravilha, Mário Goulart. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu tenho a abertura dos índices futuros aqui para o Brasil e a gente bate um papo aí sobre o ambiente corporativo. Alguns relatórios estão sendo emitidos por grandes casas e até algumas danças das cadeiras aqui na direção de algumas companhias do Brasil. Então, daqui a pouco a gente volta com o BMC Pre-Market depois do intervalo comercial. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market, aproveitando aqui a abertura dos índices futuros. O Infut, neste momento, em queda. Abriu em queda, já abriu apontando para baixo. Será que o 14º dia consecutivo de perdas para o Ibovespa, patamar nunca antes visto aqui para a nossa Bolsa de Valores, vem aí, 0,34% de queda para o dólar futuro. Aqui também temos uma queda no dia de hoje. O dólar agora abrindo em alta, 0,09% de alta, R$ 4,99, mas praticamente em estabilidade. Índice futuro, 0,35% de queda, 116.845. Vamos ver o que acontece ao longo deste dia para cotações na curva de juros. Os DIs abriram negociações também para baixo, se desvalorizando aí para todos os títulos negociados até 2033. Marcou, o 14º dia de queda vem aí, será? Abertura em mesmos termos aí que já antecipávamos desde o começo do programa. Não tem muito otimismo no mercado internacional que favoreça a nossa Bolsa de Valores. Será que o 14º vem por aí? 14 dias consecutivos de queda é realmente aí bem pesado para o investidor. Quanto mais eu acompanho o mercado financeiro, mais a certeza que eu tenho que eu não sei nada de mercado financeiro, viu? Todos esses dias ali a gente esperando uma recuperação do índice, pelo menos um dia de alta, e esse dia não aconteceu. A gente está tendo aqui agora a Bolsa abrindo uma leve queda, se bem que o mercado está, como a gente diria aqui no jargão de mercado financeiro, Gabriel, está firme, né? Ele abriu com gap de queda, trabalhando ali o mercado índice futuro a 116.850 pontos agora. Nesse nível entrou uma compra. Então, assim, aparentemente, ele segurou aqui nesse 0,32 de queda. O dólar está sambando nessa região de preço já tem a semana inteira, né?
Eu estava numa posição de preço de vendido a 95, acabei de zerar porque eu não quero ficar posicionado por final de semana. Então, como sexta-feira é um dia complicado, cheio de coisas para a gente fazer, eu quero resolver minha vida, pelo menos operacional, deixar ela redonda aqui para que eu consiga ter tranquilidade o resto do dia para fazer as outras coisas aqui. Mas a gente não cria uma expectativa positiva para o índice hoje por conta do que está acontecendo, né? Talvez, assim como na segunda-feira, que amanhecemos o dia, abrimos o dia com um viés bem negativo, hoje na sexta-feira se repete o mesmo tom de segunda. Agora, os outros 3 dias, na terça, na quarta e na quinta, a expectativa do mercado inteiro era de pelo menos uma leve alta, mas aí aconteceu uma série de coisas, né, que fizeram com que a nossa bolsa fechasse em queda. Maravilha, Marco, dá para fazer alguma coisa para o investidor que está olhando e falar, não sei se eu vou conseguir fazer nada neste mercado nessa sexta-feira. Você já zerou posição, não quer dor de cabeça, não quer dormir comprado em nada, mas tem algo para fazer neste mercado? Tem volatilidade suficiente? Tem algum movimento interessante? O que você está olhando aí? Vamos, vai. Acho que agora, depois da abertura, né, a gente tem a precificação. Você cantou o preço da abertura, viu, Gabriel? Você falou que os preços dos índices lá fora das bolsas americanas estavam em média ali uns 0,30, 0,40 ali, ó. O índice está 0,30, 0,40, né? Então você já cantou o preço da abertura antes do mercado abrir. Agora, vamos ter que esperar abrir os papéis, né? Acho que 10 horas vai ser 10h10, onde tem um leilão de abertura, tem os leilões ali para quem conhece de mercado. E aí às 10 horas, né, às 10h10 ali, a gente vai acompanhar a Vale, obviamente, que ontem nos bastidores eu, você e o Felipão, a gente até falava que a Vale subiria no máximo ontem 2,5%, né? Foi mais ou menos ali o máximo que ela fez ali, depois fechou com 1,41%. Acompanhar a Petro, como sempre, e o setor financeiro dessa vez. Agora, vamos acompanhar, vamos colocar um setor aí na grade de cotações para nosso índice, o setor de construção, né? Vamos ver como é que ele vai estar olhando esse problema de construção na China. É claro, é muito menor aqui, né? Bem menor a nossa bolsa, as empresas são menores também, mas é um segmento também que a gente tem que colocar no radar agora a partir de sempre, até que resolva esses problemas na China. Com certeza, a gente tem questão ali relacionada à demanda de materiais, mas é sempre bom ficar no radar aí, comparar esses setores. A gente fala que bancos nos Estados Unidos talvez tragam uma perspectiva, antecipem os resultados de bancos aqui no Brasil. Todo mundo faz essa comparação aí, principalmente em começo de temporada de resultado. Sempre a gente fazer esses comparativos entre setores em mercados distintos. Aqui para o Brasil, né, Alexandré, parece que a construção civil está se estabilizando neste começo de ano, mas as operações ainda não se provaram para a maioria das companhias. Então a gente tem uma melhora operacional, mas ainda operações comprimidas. A gente teve uma disparada na cotação dessas empresas, na negociação de papéis aqui na Bolsa de Valores, porque o mercado gosta de se antecipar. Mas ainda não está as mil maravilhas aqui para o setor de construção não, né? Aqui realmente a situação de construção civil aqui lá fora a gente já discutiu bastante, mas aqui no Brasil a gente tem uma questão que as empresas listadas, né, que têm apresentado resultados, baixa renda vem surpreendendo positivamente. A alta renda depende muito, né, ou seja, alguns produtos conseguem ter um VSO até atraente, né, o volume sobre oferta, consegue ter não só lançamentos, mas também acompanhar sobre as vendas. Mas estruturalmente a gente não vê números tão positivos como nós vimos antes, né? O juros foi o principal catalisador, né? O financiamento bancário, e isso, claro, tem uma perspectiva melhor à frente. O principal problema do passado, que eles não têm uma pressão tão grande hoje, que é a pressão, por exemplo, do aço, né? Que é das matérias-primas, né? Ou seja, quando a gente olha aqui em relação aos insumos, cimento, enfim, até o próprio PVC, isso tinha uma pressão muito grande lá atrás quando o juros estava mais baixo. Então, a pressão do custo, o repasse sobre o custo, depois agora a inflação, depois os juros para conter a inflação. Então agora está no momento um pouco mais previsível no sentido de expectativa à frente, é um setor muito longo, né? Então, ou seja, eu acho que construção civil pode ser sim um setor para ficar de olho. Baixa renda eu acho que é um pouco, não vou dizer anticíclico, mas é porque tem juros subsidiado, então depende muito de Selic, né, propriamente dito, e tem diversos programas habitacionais, não só o próprio Minha Casa Minha Vida, tem um Pode Entrar aqui em São Paulo, que também algumas empresas, a maioria das empresas aqui que atuam no estado de São Paulo estão se beneficiando, mas eu continuo sim otimista para o setor de construção civil aqui no Brasil, Gabriel. Maravilha, e Bovespa aqui, ó, pelo menos o Infut, sambando 0,20, 0,19, 0,17 já bateu, como é que está o dólar futuro 0,08, 4,99, o Marco antecipava aí, o dólar sambando aí nessas casas.
Alex, eu quero fazer um comparativo. Eu não me lembro, pelo menos de olhar os resultados por cima, de alguma companhia no Brasil que esteja alavancada, que tenha ali uma dívida bruta de mais de $1 trilhão, como é o caso do setor de construção na China. É uma diferença fundamental para o nosso setor de construção aqui no Brasil, olhando também para outros mercados, em especial a China, que são grandes corporações, é o grande motor do país, é investimento em infraestrutura. Aqui no Brasil, a maioria das companhias são regionais, atuam apenas em São Paulo, apenas no interior de São Paulo, apenas em uma determinada região, quando muito tem ali operações espalhadas pelo Brasil. Mário Goulart, é difícil comparar esses setores e fazer essa relação direta, mas sempre fica uma pulga atrás da orelha, né? Será que o que vem lá de fora pode bater nas empresas aqui de dentro? Acho que, Mário, você mutou o teu microfone. Se puder desmutar aí, a gente consegue continuar essa nossa conversa. Perdão, Maravilha. Gabriel, Fique à desculpa, vontade. estava mutado aqui. Mas são setores completos, são modelos completamente diferentes, né? Aqui no Brasil você tem, se você olhar as empresas na Bolsa, você estava até falando, o Alex estava até falando da baixa renda. Esse ano foi relativamente positivo para a baixa renda, se a gente imaginar que tem aí um novo Minha Casa Minha Vida impulsionando essas ações, né? Apesar de toda a questão de juros, de alavancagem que vem atrapalhando um pouco as empresas do setor de construção, esse Minha Casa Minha Vida, aí deixa eu até pegar aqui algum exemplo de empresa que eu tenho na minha tela aqui, Mário. A gente já facilita essa relação agora. Tenda 188% de alta neste ano. Ó. Eu abri na variação anual, setor imobiliário. Eu vim aqui para o celular para procurar justamente Tenda. Exatamente. Tenda, a Plano e Plano, né? Eu não sei como é que foi a MRV nesse ano, deixa eu olhar aqui a MRV. MRV 63,68%. Eu estou com o setor inteiro aberto aqui no nosso monitor de calor, espalhado pelo ano. Temos Tenda, né? Plano e Plano, e aqui alguns ativos espalhados, MRV um pouco para trás, 63,68%. Mas Tenda é o principal destaque, 188,63% de alta neste ano de 2023. Surfando a onda de uma renovação, aí, de uma reedição do Minha Casa Minha Vida, foi muito positiva para esse setor. Agora, elas não têm a mesma característica, e eu acho que esse mercado também não tem a mesma característica do mercado chinês. O mercado chinês, como eu falei lá atrás, ele é uma possibilidade de fazer algum investimento para o chinês para a sua aposentadoria. Aqui não, aqui muitas vezes a grande maioria, principalmente nesse setor de baixa renda, de renda média baixa, o sonho da casa própria, é o cara sair do aluguel mesmo. Então, você não consegue transmigrar as mesmas possibilidades. Os juros aqui já estão altos, então eu acho que não tem muito para onde eles subirem. Então, eu vejo só possibilidade positiva para essas empresas, porque com o mercado chinês combalido aí, os preços das commodities vão baixar. Então, os preços dos materiais de construção tendem a baixar, o que significa que essas empresas tendem a ter mais lucratividade. Se o mercado continuar andando, se a gente continuar tendo aí o Minha Casa Minha Vida, eu só vejo upside. O problema é o Brasil engatar em não vou dizer uma depressão, mas uma recessão mundial, e aí o mercado aqui ficar meio combalido, o pessoal começar a perder emprego e tal, aí a gente vai ter problemas para essas empresas. Mas mantidas as condições aí, juros voltando a baixar, ainda que gradualmente, e preços de commodities sofrendo por causa do mercado chinês, vai ser positivo para essas empresas. Maravilha. Inclusive, eu gostaria de agradecer a participação de Marco Prado e já dar esse espaço para as considerações finais, esse comunicado aí aos investidores que a gente pode esperar ao longo do dia. Qual a mensagem final, Marco, para quem está nos assistindo neste momento? Fique à vontade, por favor. Primeiro, agradecer a participação de todos aí, né, que nos acompanharam durante essa semana, né, como sempre. Né? Agitada, né, Marco? Agitada. Os meus amigos da bancada, você, o Alex aí, que
estão sempre trazendo informação com qualidade. O pessoal da retaguarda, né? Gabrielzinho, Renatinha, Fran, Felipão, o Júnior, enfim. Os abraços para os meus amigos da BMC, que é uma grande família aí, para quem não sabe. Sobre o mercado financeiro, eu acho que hoje é um dia que a gente realmente, assim, não é porque caiu 13 dias que hoje vai ser o dia da alta, né? Porque a gente já vem pensando anteriormente, não é porque caiu 13, não é porque caiu 12, não é porque caiu 11. O viés ainda continua negativo hoje, né? A Bolsa deve trabalhar com uma leve tendência de queda durante o dia inteiro. E acho que o setor lá fora realmente hoje vai ser o grande carro-chefe, né? A gente não tem nada para sair aqui interno, então não tem motivo para que a Bolsa suba. Não significa que vai ser uma tragédia, né? Então acho que hoje é um dia para o investidor apenas olhar o mercado e fazer alguma avaliação para na próxima semana tentar aproveitar alguma grande oportunidade. Maravilha. Marco Prado, sempre um prazer tê-lo por aqui, uma honra contar com a sua presença em todos os dias. Um abraço a ti, um ótimo dia de negócios. Bom pregão, pessoal. Nessa sexta-feira. Um bom pregão para todos nós. Senhor Alex André, temos algumas revisões de relatórios para, até surpreendentemente aqui, olhando para companhias do setor financeiro, em especial aquelas financeiras que foram muito apostadas, mas também desacreditadas em igual proporção. Estou falando de corretoras. O BTG apresentou um ótimo resultado nessa temporada, um resultado que foi dentro das estimativas, mas ainda assim um resultado forte. E agora o próprio banco, BTG Pactual, publicou um relatório recomendando compra para ação de XP, olha só, a concorrente aqui no mercado brasileiro, indicando que é um melhor momento de compra depois de uma queda aí de 13% neste mês. A gente tem o BTG indicando uma melhora no cenário, pelo menos do preço da ação negociada para a XP. Lembrando, não temos XP aqui no nosso mercado brasileiro, né? Mas é uma situação, se não curiosa, muito surpreendente, né, Alex? Exatamente, Gabriel. 12 vezes lucro, né? O valuation de acordo com o Rosman, né? O analista do BTG, um analista respeitadíssimo do setor financeiro. E é a primeira vez, desde o IPO da XP, que ele recomenda, né? O analista do BTG recomendando as ações da XP. Colocaram, claro, em relatório essa perspectiva mais desafiadora, né? Depois do ano de 2022, a XP reconheceu que errou em alguns fatores, né? Enfim, que cortou muito custo, né? Mandou muita gente embora, deixou a estrutura mais enxuta, olhando para a rentabilidade, e depois dessa queda o papel ser negociado 12 vezes lucro de acordo com o Rosman e também olhando um lucro para o ano que vem, 5,2 bilhões de reais. A gente está falando aqui, né, de um papel com preço-alvo, de acordo com o BTG, $32 por ação. Tá? Então, ou seja, isso é a recomendação do BTG em relação à XP e colocando desafios a médio prazo, né? Ou seja, o banco, né, a XP por si só, ela tem uma penetração muito grande no mercado de alta renda, né, que é aproximadamente 20% de share, mas num mercado ali, né, de altíssima renda, né, ele praticamente não tem aí um grande entrave, e nem no varejo. No varejo ele também não tem uma grande penetração. Então esses são os desafios, né, ou seja, a captação de clientes, também tem a questão do Banco XP. Eles colocaram aqui alguns desafios no relatório, que a XP, enfim, inclusive tem essa dificuldade de virada de chave, né? Ou seja, que parece que esse ponto de inflexão tem aparecido e com o preço da ação, né? Enfim, com o mercado lá fora, a gente tem visto o próprio Nasdaq caindo, né, ao longo dos últimos dias, que impulsionou, lógico, aqui no Brasil, que a gente tem comentado os 13 dias seguidos de queda, mas lá fora também, então as ações da XP caíram e apresentaram oportunidade de acordo com a visão do Rosman, analista do BTG. Maravilha. Até um setor financeiro que a gente não dá para falar que é mais resiliente, porque tudo que é relacionado a investimentos no Brasil depende de humores do mercado. A gente teve um fortíssimo crescimento no número de CPFs na Bolsa de Valores, até de número de investidores em fundos imobiliários e diversas outras categorias, que não a poupança, que era, claro, o objetivo óbvio de todo brasileiro que gostaria de poupar dinheiro. Então, Mário, essas empresas que até dá para falar que elas são recentes no nosso mercado brasileiro, que trazem essa novidade, trazem esses produtos financeiros que vêm crescendo há muito tempo. É o caso também do BTG Pactual, é o caso da XP, mas também do Nubank, que revolucionou, de certa forma, o setor financeiro aqui no Brasil. Como que você enxerga toda essa relação para o futuro? A gente fala muito sobre valuations esticados, mas as ações foram bem descontadas desde os IPOs, desde as ofertas primárias aqui no mercado nacional e internacional. Já dá para enxergar como oportunidade, talvez, esse segmento de financeiras mais novato aqui no mercado brasileiro? Só um minuto.
Algo deu errado aqui no meu celular, começou a tocar, perdão. Eu vejo essas empresas ainda com um pouco de preocupação. A gente olha aí, por exemplo, o Nubank, né? O Nubank ele fez o seu IPO a $12 a ação, e ele sofreu uma correção grande. Só que ele ainda não, eu acho que ele ainda não se provou como deveria se provar. Todas essas empresas tiveram as suas, eu acho que a XP e o Nubank, principalmente, elas foram preparadas para o IPO naquele momento de grande otimismo, que foi ali durante um pouquinho depois da pandemia, onde o número de CPFs, talvez até antes, desde o fim da recessão brasileira, o número de CPFs na Bolsa Brasileira aumentou demais, né? Então, elas foram preparadas para esse IPO, imaginando que esse mercado ia crescer uma enormidade. Só que elas fizeram seu IPO naquele momento de 2021, onde o mercado começou a andar para trás. Ele teve, depois daquele ânimo que teve pós-vacina da Covid ali, aquele crescimento, o mercado começou a voltar um pouco por conta dos aumentos de juros nos Estados Unidos, a percepção de que a inflação estava pegando ali e a coisa estava vindo muito forte. Então, eu ainda vejo um pouco, eu acho que é um pouco recente para você ter uma visão muito animadora. Eu vejo, por exemplo, o Nubank, havia uma grande expectativa essa semana em relação ao publicação de resultados, de que ele traria aí um ROI muito acima do esperado. O que a gente viu foi que o resultado veio, mas o mercado não se animou muito em relação ao Nubank. Da mesma forma, eu estive falando essa semana me perguntaram sobre o Banco Inter, que também entra um pouco, né, nessa linha, né? Ele vem melhorando, mas você olha o perfil de crédito dele, você tem aí uma inadimplência crescendo. A própria XP, você teve um momento de subida de CPF, só que esse pessoal se assustou com a questão de mercado, e com os juros altos eles preferiram ficar na renda fixa, que era mais tranquila. Então, eu acho que eles ainda são papéis que você tem que olhar melhor, ver como é que eles vão trabalhar nos desafios. Você tem aí a questão, acho que no Nubank, do David Vélez, Davi Vélez, que é o CEO, que de vez em quando tem uns arroubos aí. Ontem ele teve esse arroubo de vender, acho que foi 3% da participação dele para investir, teoricamente, em caridade, né? Mas a gente via o banco, quando ele falava de doações, a gente via os salários dos executivos bombando. Ano passado nós tivemos essa situação. Você tinha aí um aumento desproporcional nas remunerações aos altos executivos do banco. Então, eu acho que esse pessoal ainda foi um pouco amador na forma de se comunicar com o mercado. Eu acho que ainda é para a gente ficar um pouco de olho. O próprio Benchimol também, essa coisa meio messiânica de escrever uma autobiografia absolutamente laudatória, e vou usar um termo horrível aqui, mas é único, né? Agiográfica. A geografia é a história dos santos, né? O cara, ainda sem se provar tanto, tudo bem, fez um IPO legal, ficou bilionário, mas calma, espera um pouco para descrever o próprio legado. Então, eu acho que ainda há problemas de comunicação que precisam ser resolvidos nas empresas, e para o investidor fica essa mensagem meio, puxa, o que eles querem fazer? Eles querem aparecer ou eles querem dar lucro? Maravilha. Eu gostaria de me despedir de Alex André também, deixar espaço para uma mensagem final. Muito obrigado, Alex, pela participação no dia de hoje. Mercado não muito animado nessa sexta-feira, como é de costume, mas tem vencimento de opções, talvez tenha uma movimentação um pouco mais brusca aí ao longo do dia. Por favor, fique à vontade aí para a consideração final. É isso aí, Gabriel. Realmente, hoje, será que nós vamos fechar mais um dia em queda? Eu acredito que sim, né? Só se
realmente depois da abertura do mercado termos alguma narrativa positiva, porque todos os dias que a Bolsa caiu nos últimos 13 dias, a Bolsa abria em alta e fechava em queda. Vamos ver se hoje nós abrimos em queda e fechamos em alta. Mas é muito difícil, as narrativas lá fora estão muito pesadas com a China, né? A questão da Evergrande, enfim, a questão das construtoras, tudo que a gente foi comentado ao longo do pre-market. Mas eu sigo otimista, talvez sexta-feira é difícil, né? Quando eu estava comentando com o Marco Prado, né? Dormir comprado, né? Na sexta-feira, mas enfim, talvez as expectativas para segunda-feira sejam melhores, vamos ficar mais otimistas daqui para frente, né? Como eu disse no começo do programa, Gabriel, de hoje não passa, né? Tomara, né? Todo dia a gente está falando isso. Hoje eu vou repetir novamente, de hoje não passa. Aquele negócio, né? Mais uma torcida do que uma análise de qualquer um que passa por esse programa. A gente teve realmente um humor mais positivo no começo das negociações de quarta-feira e de quinta-feira, então a gente esperava que o Ibovespa interrompesse essa sequência de quedas, mas, né, o dia começa, os papéis começam as negociações e aí tudo pode acontecer. Muito obrigado, Alex, ficamos nessa torcida. Hoje sim, eu espero que não falar hoje não, aí ao final das negociações, do fechamento do pregão. Eu estou aqui com o mercado de criptoativos na minha tela, que eu gostaria de fazer uma ponderação. Ontem foi ruim, não só para os mercados internacionais. A gente teve Nasdaq fechando com mais de 1% de queda. Nós tivemos os títulos de 10 anos lá dos Estados Unidos disparando, atingindo 4,32%, patamares de novembro de 2007. Então fazia tempo que a gente não via os títulos de 10 anos, as T-Notes de 10 anos negociando a estes preços. Então nós temos aqui o BTC, que também despencou no dia de ontem. Tá? Tinha um pessoal aqui no nosso chat mandando mensagem, pedindo para a gente falar sobre criptoativos. Ainda bem que eu falei hoje aí, e aproveitando a nossa conversa do dia de ontem. Ontem o BTC estava ganhando um pouquinho de valor, perdendo em alguns momentos, e aí depois desse burburinho no mercado internacional, caiu 7%, mais de 7%. Nesta semana apenas soma 10% de queda o ativo, o maior criptoativo do mercado financeiro, do mercado de criptoativos digitais, né, de ativos digitais. Ethereum, que é o segundo maior do mercado de cripto, nós temos aqui patamar de $1.680, 0,07% de queda no dia de hoje, mas ontem também despencou, até caía mais, chegou a cair aqui 15% em apenas um dia. BTC caiu também, aí teve mais margem, atingiu uma mínima aqui de $25 mil, caiu quase 13%. Então foi um dia bem ruim para criptoativos em geral. Gostaria de agradecer a participação de Mário Goulart. Muito obrigado pela participação, Mário. Um grande abraço aí para você, abraço para o Marco e para o Alex, que já foram, para a nossa equipe aí no background, agradecer aí a audiência sempre muito boa da BMC, e convidar quem quiser. Eu tenho o meu canal O Analista no Instagram e no YouTube, quem quiser dar uma olhada, toda manhã eu falo um pouquinho sobre a abertura do mercado e vamos torcer para que se reverta essa situação, né? Eu acho que hoje nós vamos ainda cravar a 14ª queda seguida, mas eu lembro que não é uma situação de pânico. Desde o pico da Bovespa até agora, foi pouco mais de 6% de queda. Isso aí, concentrado num dia, não configuraria nem um circuit breaker. Então, vamos com calma, não é nenhuma sangria desatada. Vamos torcer para as coisas melhorarem. Maravilha. Inclusive, eu lembro aqui, para quem estava já no mercado durante a crise da Covid, a gente teve 3 no mesmo dia, circuit breaks, inclusive a Bolsa parou de negociar, né? Então, fiquemos atentos aí, por favor, já tivemos crises piores no passado, cuidado aí com essa euforia ou com esse pessimismo generalizado. Mário, muito obrigado. Eu também vou ficando por aqui, entregando este índice futuro com uma leve queda de